Oi, eu sou a Débora Braga Eu sou Eduardo Reis. e esse é o Pode Entrar, a casa é sua. Hoje recebendo o amigo Paulo Oliveira, especialista em leilão de imóveis. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Pode entrar, Eduardo, Débora, todo mundo aí pela oportunidade. Legal. Cara, eu quero começar perguntando um pouco sobre você. A gente sempre aqui começa dessa forma. Fala um pouco quem é o Paulo, como é que você chegou aí até a Fortal Imóveis e Up Leilões, que são suas empresas, mas fala um pouquinho de você antes disso. Pronto. Gente, o início de tudo, na verdade, foi me identificando com vendas, né? Então, a princípio, comecei a trabalhar como street, né? Recebi um convite, na época não tinha muitas oportunidades. E aí me apareceu a oferta de trabalhar como street. Não sei se vocês lembram, né? Que era aquela pessoa que trabalhava frente loja e atraía para que o vendedor fechasse o produto que estava à venda. E aí, particularmente, comecei assim, né? Então, eu não era vendedor na época. Fazia essa ponte, né? Até o vendedor, que na realidade era o que era o mais comissionado. Então eu praticamente trabalhava assalariado e não ganhava comissionamento. Só que aí a gente começa a ter a expertise de ver que quem estava faturando muito realmente era o vendedor que estava por trás da porta. Você cruzava para o vendedor fazer o gol lá dentro e ele levava todo o crédito. Pronto, é mais ou menos isso, dessa forma. E a partir do momento que eu vim notar, né, que a mina de ouro estava ali depois das portas, eu passei a me identificar com esse mercado de vendas, né, e passar para o lado de dentro e começar a agir como vendedor. E foi assim o princípio desse mercado de vendas. Isso o mercado você trabalhava era de Cursos. cursos. Isso, cursos profissionalizantes. Certo. Então, fui me descobrindo, né, aprendendo a questão das técnicas de vendas, me aperfeiçoando dentro desse produto, desse segmento, né, que eram os cursos, até me deparar com o mercado de imóveis, né, onde o comissionamento já era bem maior, bem diferente dos cursos O profissionalizantes. valor agregado é mais alto, o comissionamento é Sim. mais alto. Sim, com certeza. E aí tive a oportunidade de conhecer duas pessoas do ramo imobiliário, né, que trabalhavam na época para Vive Imóveis. Né. Estavam saindo, se desligando na época, que é o Cássio Almeida e Valdiane Barros, né, que Valdiane é atualmente minha sócia. E quando conheci, foi paixão à primeira vista. Então, achei que, é claro, que o faturamento ia ser bem maior, né, mas que a comissão é consequência do processo, mas a realização, aquele processo de estar realizando um sonho, me identificando com o acontecer daquela situação, foi o que me apaixonou mais. E quando tu fez o curso, você trabalhou em algum imobiliário ou foi direto para ser autônomo? A princípio, logo quando eu iniciei, né, foi o começo do estágio, fiz o estágio com a imobiliária, que também estava iniciando, né, já tinha corretores de longa experiência, mas também, como pessoa jurídica, ainda estava todo no processo inicial. E que tem como referência também, né, que na realidade era um nome na época e houve a mudança e hoje é uma grande imobiliária de referência. Quem você quiser falar o nome, você pode falar. Aqui não Pode tem falar à problema, não. vontade, viu? Tá, Bruno Rafael é uma pessoa também que me serve muito como referência, né? Que hoje ele é CEO e proprietário da Inova Imóveis, é um imobiliário que vem criando destaque aí no mercado. E me serviu muito de aprendizado e foi ali o meu berço, digamos assim, para o meu segmento imobiliário.
no ramo imobiliário. E aí você saiu da imobiliária, virou autônomo ou já foi direto abrir sua própria imobiliária? Como é que foi? Foi. Na realidade, me despertou a ideia de eu andar com né, com minhas próprias pernas, tentar descobrir, né, o mundo do autônomo, né, ver quais eram suas vantagens e desvantagens, né, e foi nesse momento, né, depois de longos dois anos na imobiliária, colhendo, aprendendo, foi que me despertou a condição de ser autônomo. Sim. Eu gosto muito de dizer que sempre tem aquela rixazinha, né? Corretor autônomo acha ruim imobiliária, imobiliária acha ruim autônomo. Mas eu costumo dizer que de qualquer forma você consegue dar certo. Cada um tem sua particularidade, tem seus ônus e bônus. Tanto você ser autônomo, como ser corretor de imobiliário, como ser dono de imobiliário. Você tem que identificar o seu perfil e seguir naquilo dali, né? E aí você constituiu sua imobiliária e foi pro lado dos leilões, que é algo que realmente despertou a minha curiosidade. Quando eu vi lá o seu perfil no Instagram e quis fazer esse convite justamente pra gente conversar sobre esse assunto, porque é algo que foge um pouco do normal, digamos assim. Hoje no mercado é aquela coisa mais tradicional, mas o mercado de imóveis de leilão é uma novidade. Sim. Aí, antes de falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre o nosso patrocinador. Já tomou um copo de água hoje? Nosso patrocinador, Loja dos Filtros, fornece tratamento de água para o seu condomínio, sua loja, hospitais, escolas e também tem o filtro próprio para a cozinha. Então, a água deles é impecável. Não é porque é nosso parceiro, não, mas sem brincadeira. A água deles é impecável, livre de cloro, com uma ultrafiltragem e tem N benefícios para a sua saúde. Então, se você quer se livrar do garrafão de água ou se você é síndico, administrador, que quer fornecer uma água potável de primeira para todos os seus moradores, entre em contato com a gente que nós vamos conversar. E aqui, ó, perfeita. Ou se você é empresário também, quer colocar na sua empresa, também é possível. Exatamente. Nós trabalhamos com serviço de filtragem comerciais, residenciais, direto do poço, direto da CAGES, o cliente escolhe. Só entrar em contato. Isso aí. Aprovadíssimo. E aí, cara, como é que foi isso daí? Que bateu, pá, leilão. Da onde é que surgiu essa ideia do leilão aí? Certo momento, né, já trabalhando como autônomo, houve uma oportunidade de parceria. Um corretor, parceiro, ligou, me comunicando que estava com uma unidade disponível, que ia desocupar num certo período logo, né, mas que ia disponibilizar para venda, né, e queria estar passando para os parceiros para que a venda acontecesse com mais rápido. Então, consegui o cliente para comprar a unidade e quando a gente foi fazer a tratação do negócio, descobri que a unidade, o vendedor, né, o atual vendedor, tinha acabado de adquirir por leilão, né? E ele tinha, deixa eu me recordar, acredito que a venda no VGV total foi de 170 mil na época. E ele tinha adquirido há 2 meses atrás por 70 mil reais. Nossa. E aí me impactou tanto, né, em saber que aconteceu aquela liquidez tão rápido, né? E comecei a procurar saber como é que funcionava, como é que eu posso estar mirando naquele produto, né, que era um produto diferente, que não se ouvia, não se ouvia alguém se comunicar que existia. E aí foi quando a Valdiane, que é minha parceira e sócia, a gente já trabalhava em parceria na época, e ela
conseguiu a informação de que existia o cadastro de corretores, pessoas físicas, para trabalhar os imóveis da Caixa Econômica. Então, a gente procurou verificar direitinho como é que funcionava, e aí conseguimos entender, a princípio, que existia essa possibilidade, esse leque de imóveis, né, com preço bem abaixo do valor de mercado, e que o próprio banco era que comissionava, né? E aí a gente começou a destrinchar aquele universo de oportunidades e começamos a priorizar, a focar para se tornar assim especialistas, né, e referências hoje, principalmente no nosso estado. E faz quanto tempo isso? Já 4 anos. 4 anos já especializado só nisso daí. Apanhando, apanhando, porque, Débora e Eduardo, a princípio a gente, claro, como todo produto novo, a gente tem que aprender a dominá-lo, né? Você vai levar uns escorregos ali e tudo, até se adaptar, até entendê-lo. E a gente encontrava que a maior dificuldade, ou quando se comentava do assunto, né, é que existia muito tabu, né, principalmente com meus colegas corretores. Então, se a gente falava, estou trabalhando com imóvel de leilão, e aí o colega já comentava, não, isso é bucho, não, Deus me livre, isso aí é problema, não quero não, prefiro vender meus imóveis aqui avulso. E aí eu comecei a perceber, foi quando veio o gatilho, de que aonde a maioria não queria participar, eu vi que ali eu podia dominar. E foi o que aconteceu. Então a gente ficou praticamente com um leque gigantesco, né, de oportunidades à nossa disposição e trabalhando e aprendendo, porque realmente cada um tem particularidades, né, bem complexas, e foi isso. Onde há problema, há oportunidade, né? Claro. E o pessoal geralmente foge dos problemas. E a gente foi ali encará-los, enfrentá-los. E como é que funciona, assim? Se eu tiver um cliente assistindo agora, ele se interessou, ficou curioso, como é que funciona o trabalho de vocês sobre isso? Como é que é o passo a passo? Como é que funciona, né, literalmente? O cliente contrata para ir atrás do leilão, você que dá o lance. Como é que é o dia a dia da execução? Pronto. Hoje somos imobiliária, né? Então hoje somos Fortal Imóveis, que é uma imobiliária especializada com os imóveis de leilões. Então, que se trabalha tanto leilões judiciais quanto leilões extrajudiciais, onde os comitentes são os bancos, né? E antes de ser imobiliária, quando a gente ainda estava no autônomo, né, trabalhava eu e Valdiane, a princípio com a corretagem, a assessoria, né, onde somos comissionados pelo próprio banco, no caso da Caixa Econômica. Só que até então era limitante, porque o corretor credenciado era comissionado quando o imóvel estava na venda direta. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Pois é. E aí o imóvel estava ali na venda direta, né, na plataforma do próprio banco, e quando ele era adquirido ali, né, o banco lhe comissiona. Só que a gente começou a despertar para outros, né, outro mercado dentro do mesmo nicho, né, que era os próprios leilões, onde a gente não é comissionado, né, que é o primeiro leilão, o segundo leilão, licitações, né, porque ele passa por todo esse processo antes de chegar na venda direta. Pronto, eu já ia te perguntar isso daí. Me diz assim, eu sou investidora e eu quero comprar imóvel de leilão porque sai mais em conta. O que eu preciso fazer? Pronto. Vamos lá. Para concluir a pergunta do Eduardo e já encaixar na sua, hoje
o nosso trabalho, né, é fazer assessoria do princípio da arrematação, né, até a entrega do imóvel. E aí... E a venda também depois. Né? E a venda posterior, é claro. Né? Principalmente assim, no caso do cliente investidor. Então, vamos lá. Você é investidora e gostaria de entrar no mercado de leilões. Isso. Então, nossa equipe hoje, eu digo no modo geral, eu, Valdiane e as pessoas que trabalham com a gente, hoje trabalhamos com digamos, a mineração, né, que é encontrar aqueles produtos dentro do mercado de leilão que valem a pena. Então, encontrar um produto que vá gerar liquidez, né, e que você esteja entrando no negócio certo, que é o seu ideal, que é fazer um investimento bom. Então, eu faço assim, eu vou até vocês, eu digo mais ou menos o quanto eu tenho, né? E aí, vocês vão me mostrar opções de imóveis que estão disponíveis. Perfeitamente. Aí, a forma de pagamento vai depender do leilão, vai depender do imóvel. Existe alguma diferença nisso? Existe, Débora. Isso vai muito de leilão, né? De leilão, cada comitente, que no caso é o banco, a sua particularidade de trabalhar, de ofertar, né? Mas não quer dizer que seja uma regra. Então, vamos dizer que se a Caixa, um exemplo, a Caixa, que hoje é o maior banco, né, tanto de linha de crédito habitacional, é o que faz mais processo habitacional e, consequentemente, o que mais retoma, né? E aí ele tem um diferencial que é o quê? Né? Nesse tipo de imóvel, ela está permitindo uma possibilidade de financiamento de até 95%. Então, se você hoje tem no mercado tradicional, que seria um imóvel, uma aquisição do imóvel à vista, ou avulso, e aí você tem a possibilidade de comprar com a linha de crédito, o teto máximo na verdade, 80%. Então, você vai comprar um imóvel de 100 mil, você vai poder financiar no máximo 80, né? E entrar com 20 mil com recurso próprio. Na categoria do imóvel de leilão, a Caixa Econômica permite que seja financiado até 95%. Então, no imóvel de 100 mil, você vai entrar com crédito de 95 mil e dar uma entrada de apenas 5 mil reais. Então, perdão, eu te cortei, né? É só para saber as custas do arremate, né? Do leiloeiro, essas coisas todas. A Caixa tá incluso no valor financiado ou não? É a parte? Não, é a parte. Entra como um recurso próprio, né? Certo. E assim, então quer dizer que eu posso comprar um imóvel com valor de leilão, que já é bem abaixo do de mercado, e ainda tem a possibilidade de financiar até 95%. Perfeitamente. Entendi. Vale ressaltar que é uma condição praticada pela Caixa Econômica hoje. Então, normativos se mudam, amanhã pode ser uma coisa diferente, e também vai muito de edital para edital, né? E não pode se esquecer que vai depender da condição do crédito da pessoa. Sim. Não é que se permita que financie 95%, que eu vou chegar que ganho, e vai conseguir, né? Que vou conseguir, né? Que aquele crédito vai me ser permitido. E também que os demais bancos trabalham com condições diferentes. Então, há bancos que permitem só o parcelamento. Então, você vai ter que entrar com a entrada de 25%, parcelar no máximo até tantas vezes, 48 vezes, né? Se pagar à vista, tem desconto de 10%. Ainda tem desconto, você sabe? Em alguns bancos, isso, na verdade, assim, tudo se forma no coração do leilão, que é o edital, né? Então, o edital é o mais importante, porque é ele que vai informar a condição de compra, o que é de responsabilidade do vendedor, do comprador, certo? Né? O que fica, quem é que vai... tem débitos de IPTU, tem débitos de condomínio, quem é que vai assumir esses débitos? Então, é primordial que seja feita essa leitura integral, né? E tenha esse conhecimento para poder fazer essa leitura, que é onde a gente entra, né? Para que acabe não fazendo uma má compra, né? Porque posso citar um exemplo?
Sim. A gente já teve cenários de ver tipo, um apartamento por 35 mil na região ali da Parangaba, que é uma área, vocês conhecem, muito valorizada, né? Metro quadrado bom. E por 35 mil reais, um apartamento que custa, digamos, 120, acredito, que tem essa avaliação. E, consequentemente, ele tem uma dívida de condomínio de 70 mil reais. Aí você compra Só que você vai ser despertado pelo aquele valor que está ali bonitinho na plataforma, que é o lance inicial. Nossa, apartamento, 35 mil reais. E aí, quando você não faz a leitura correta do edital e não vê que aquela responsabilidade seria sua, né? No final das contas, você acabou adquirindo. Você vai uma dívida bem maior. Passivo bem maior, que foi Isso. o caso que eu até te falei, que acho que até tu me falou quem eram os donos lá mas aqueles apartamentos que foram a leilão, que eram 5 ou 6 apartamentos que estavam lá por 700 mil, e eram 5 apartamentos muito bons, que um só já valeria esse valor, aí quando você abria, você lia lá na descrição, tinha lá 200 mil de condomínio num, 300 mil no outro. Sim. Então tem que, resumindo, o segredo do sucesso, se fosse para dar uma dica, seria ler o edital. A princípio, sim, né? O segredo do sucesso também vai de uma boa avaliação, de que você está realmente fazendo um bom negócio. O edital é importantíssimo, é claro, mas se você tiver uma excelente avaliação, né? Uma verdadeira avaliação, digamos assim, né? Do produto que você está adquirindo, e saber o quanto ele vale e por quanto de vantagem você está adquirindo, aí é fazer uma excelente compra. Sim. E o que seria uma má compra? Além da dívida. Eu tô falando assim, inventário, eu não sei, eu realmente não conheço o mundo dos leilões, então tô perguntando. A gente já pode, inclusive, aproveitar essa pergunta e entrar na questão do grande tabu, que é o pessoal que tá dentro, tirar o povo de dentro. Contratar o pessoal do interior para tirar o pessoal de dentro. Pois é. Vou citar umas, né? Uma condição que seria uma má compra, além da questão de uma má leitura do edital. Seria justamente uma má avaliação. Em você entrar num negócio, vou citar um exemplo. Você como investidor, né, quer fazer uma liquidez, e aí você compra um imóvel, faz uma arrematação, né, por 50 mil, ele não tem dívidas, ou se tem dívidas o banco vai pagar, e aquele imóvel está saindo bonitinho, digamos, no final da somatória por 75 mil. Mas você viu, você imaginou que ele tinha uma avaliação de 250 mil. Uhum. E quando foi para a realidade, viu que o imóvel valia 120. Então, infelizmente, você acabaria não tendo a liquidez, né, o resultado, porque ele saía, digamos, 0 a 0. Né? O custo que você teve para adquirir... Seria o custo de venda. Isso, então realmente seria uma péssima compra. Isso é interessante no mercado como um todo, porque existem alguns imóveis que aí... Vou dar um exemplo, principalmente que já negociei algumas casas, inclusive recente, casas grandes na região ali do Luciano Cavalcante. São Sim. mansões, casas de 800, 900 metros quadrados de área construída, de mais de 2.000 metros de terreno. São casas que, quando você faz a avaliação, o laudo de fato de avaliação, dá um valor X. Só que na hora que você bota aquela casa naquele valor da avaliação à venda, você passa 5, 6 anos com aquela casa à venda, isso eu estou falando de um fato real, de uma casa que ficou 7 anos à venda, e a melhor proposta que obteve foi de 60% do valor da avaliação. Por quê? Porque a casa não vale? Não, ela vale aquilo segundo o laudo. Porém, é tão específico o produto que tira a quantidade de pessoas interessadas. Você tem poucas pessoas interessadas. Sim. Então, acho que no leilão você tem que ter um pouco esse cuidado também, que é não se encantar com o valor que você está comprando ser muito baixo, você achar que vale 200, mas na verdade o pessoal lá está pagando 120, 130.
E é justamente onde entra a nossa assessoria, que é fazer esse estudo de mercado, né, sondar quanto aquele produto realmente vale, quanto ele vai gerar de liquidez para o nosso cliente, né, para que a gente não entre em uma péssima compra. Sim. Né? Então, porque é tanto que se hoje existe, digamos, se a gente vai entrar numa excelente oportunidade e acaba tendo grande disputa, né, de várias pessoas interessadas. Então, o imóvel começou por 50 mil, mas a gente sabe que ele tem um valor de 350 mil de mercado real, né? E ele começa a ter várias pessoas interessadas, subindo o valor do imóvel, né? Então, a gente já trabalha com a possível hipótese de que numa margem X, né, uma margem limitante, até ali a gente consegue chegar. Passou daquilo, a gente não consegue. Não vale a pena. Não né? vale a pena. E tem gente que se empolga e quer ganhar a todo custo. Pois é. Tem gente Leilão que se de carro, empolga. às vezes o cara compra o carro no leilão a preço do carro da loja. Aí é loucura, né? Pois é. Eu já vi cenários como esse, porque, assim, quando vai acontecer a arrematação, principalmente cliente iniciante, né, que está naquela descoberta, aquela aventura e quer participar, eu quero ver e tudo. E, assim, a gente aprendeu a deixar o cliente com esse domínio de ir lá fazer, né, a proposta, o lance, tudinho, né? E ele justamente acaba inexperiente, né, se empolgando, porque é empolgante. Você está ali naquela disputa e quer muito que aconteça aquela conquista, mas não pode, tem ali um limite, não pode, né? Não pode passar. E Não às vezes a pode pessoa... passar. Parece até um certo viciozinho, como se fosse numa aposta, alguma coisa assim, né? Você tá com o seu lance aí, R$ 50 a mais, R$ 100 a mais, aí você vai e começa aquela coisinha e vai, quando você vê... Não, e aí cliente que diz assim, também não vai comprar barato, aí começa a subir. Não vou levar, mas também fulano não vai levar barato. Aí não desce esse laço. Aí acontece dele não cobrir a oferta, você pegou pelo mais alto e faz uma péssima compra. Sim. E questões de documentação, Paulo? Em processos, etc. Já pegou algum problema desse tipo? Já encontrou, nem que você não tenha feito a negociação, mas ter visto. Tem algum problema de documentação? Pronto, eu vou citar o exemplo da Caixa, né? Porque realmente tanto da questão das nossas vendas é o carro-chefe, né? É o carro maior, é onde a gente tem o maior fluxo de vendas e assessoria. A Caixa Econômica, quando ela vai disponibilizar na plataforma, e isso tá lá aberto para todo mundo, gente, né? Você colocou ali no Google Imóveis Caixa, abre lá a plataforma, busca a região e encontra. Então, bem autoexplicativo, bem facinho de manusear. Hoje ela coloca na descrição, né, se caso o imóvel tem participou ou teve de algum processo, né, que sempre acontece. Então a gente sempre vê situações onde a pessoa comprou um imóvel, foi notificada de que não podia mais dar continuidade, né, que ela não conseguiu pagar, e aí ela entrar para que aconteça aquela anulidade do processo de leilão. Então isso acontece muito. Só que quando a Caixa ela vem disponibilizar na própria plataforma, é sinal de que não existe mais um processo ativo. Entendi. Né? Então já foi... Já todo regularizado. O imóvel que está ali já está perfeitamente. Okay. Ele está consolidado, né? Uhum. Ele já está no nome de propriedade do banco que está ofertando. É tanto que ele disponibiliza ali a própria matrícula do imóvel para que você faça a identificação. E também aberto para consultas, que você vê lá se há processos, né? E vai identificar que não estão ativos, né? E é dessa forma. Entendi. E vamos lá. Como é que eu tiro o cidadão de dentro da casa que eu comprei no leilão? Essa é o maior tabu, digamos, eu acho que é a maior pergunta de todo mundo que conhece ou que quer conhecer esse mercado. Pois hoje 99% dos imóveis de leilão, né, são ocupados. E vou colocar assim para os extrajudiciais, né, que tem uma diferença. Mas os extrajudiciais, eles
tipo, o banco notifica, faz a execução sem a necessidade de ter contato físico lá ou notificar o ex-mutuário. E a maioria das vezes, né, 99%, eles permanecem usufruindo do imóvel, né? Mesmo estando inadimplente, né? Tanto porque o banco não vai lá, não manda um oficial de justiça lá, não. Todo o processo feito extrajudicial. Então, quando menos espera, tá lá. Na matrícula já está no nome do banco, né? Que foi executado. E aí ele disponibiliza para leilão. É claro que existe-se o que? As regras de ser comunicado o antigo mutuário, porque ele tem o direito de preferência no primeiro e segundo leilão, então de que o imóvel vai para leilão, e caso ele tenha interesse em reaver, a oportunidade de reaver é naquela condição de compra. Então ele não vai refinanciar o imóvel ou o contrato que ele perdeu. Não, ele vai ter a oportunidade de estar comprando novamente numa etapa que seria o leilão. E aí, como eu falo para todos os meus clientes, eu vejo como vantagem adquirir um imóvel ocupado, né, que é o maior tabu, porque ele sempre vai estar lá em manutenção. Então tem uma pessoa morando, embora ela não esteja cuidando ali com aquela delicadeza tudo, porque no subconsciente dela ela já sabe que perdeu. Mas está ali na manutenção diária, né? E aí acaba sendo positivo, ao contrário de um imóvel desocupado, que às vezes o banco tem um imóvel que está ali desocupado há quase 2 anos, que eu já passei por essa experiência, né? E a própria minha parceira, sócia Valdiane, adquiriu uma casa, viu que estava desocupado, chegou, comprou a casa, claro, por um preço bem vantajoso, mas quando a gente abriu o imóvel, que foi verificar, ela teve que ter um custo aí de quase 40 mil com a reforma, né? Então, quer dizer, o imóvel estava desocupado, porém não estava nas condições, não estava habitado, não tinha aquela questão, né, da ventilação e tudo, e aí, consequentemente, acabou se deteriorando. E eu vejo justamente essa questão da ocupação como um lado positivo, certo? Mas aí vem o melhor, né? Que é a questão da desocupação. Hoje, na verdade, o próprio banco não se responsabiliza quanto à questão da desocupação. A Caixa é bem clara quanto a isso. Ela diz lá que a responsabilidade fica por conta do comprador. E como eu falo para todos os clientes, hoje a gente tem, praticamente nesses 4 anos, aproximadamente 180 imóveis que a gente prestou assessoria. Então, dentro dessa média, a gente tem aproximadamente 95% de desocupações amigáveis, que é onde entramos aí para conversar, né? Porque a gente entende que aquela pessoa que está lá dentro também está sofrida, né? É uma história, tem uma bagagem. E aí aconteceu, infelizmente, vários imprevistos que ocasionou aquela situação. E provavelmente não tem para onde ir, já que ainda está no imóvel que está para leilão. Justamente. Então, é necessário, tanto pelo nosso lado humano, entender, né, que aquela pessoa também está ali numa situação frágil, né? E nossa intermediação cabe dentro disso, é fazer com que seja bom para todo mundo, para ambos os lados. E a gente faz esse processo, né, para que, dando prazo, conversando, também fazendo com que a pessoa entenda de que não tem mais solução aquela condição que ela está, então ela não tem como reaver, o imóvel realmente foi vendido e a pessoa já comprou, que ela também não pode deixar com que aquela pessoa que comprou também seja prejudicada. Porque às vezes acontece, não é só o cliente investidor que entra no mercado de leilões, também tem um cliente comprador final, né, que está pretendendo sair do aluguel, que quer comprar um imóvel para morar, né, e de repente ele entra, Paulo, vou comprar o imóvel, está ocupado, estou pagando meu aluguel, vou entrar com a parcela do financiamento, homem, quanto tempo tu vai tirar essa pessoa daí? Então
essa responsabilidade, mas que, graças a Deus, a gente consegue resolver de forma amigável. Então, Vocês que fazem isso. Então, isso é um diferencial nosso. Então a gente faz essa intermediação para que aconteça o processo da desocupação amigável. E vamos supor, o ser humano que está lá, eu não vou sair, eu não saio de jeito nenhum. E aí? Amarra uma corrente na porta. Não, e aí vocês falam, não sei, qual é o trâmite legal nesses casos? Pronto. Quando o cliente vem ter esse primeiro momento, né, que nos questiona isso, que na realidade a gente já apresenta todas as possíveis hipóteses, né? Então, vamos trabalhar com o pior cenário. O pior cenário é realmente a gente encontrar resistência, a não conseguir desocupar voluntariamente, né? E aí ter que entrar para o cenário jurídico, né? Onde o cliente vai ter que entrar assim, com um processo de emissão na posse, onde ele é proprietário legítimo, porém não tem a posse. Então ele vai entrar para que o juiz conceda a posse para ele, né? Ah, Paulo, mas é um processo de quanto tempo? Porque assim, outro tabu é que anteriormente, há 10 anos atrás, minha tia comprou uma casa de leilão, até hoje não conseguiu ocupar o imóvel, né? Há 10 anos atrás, gente, antes da lei da alienação fiduciária, acontecia sim, porque existia brechas em contrato, na lei, para que houvesse essa resistência, essa demora processual. Hoje, pós-lei da alienação fiduciária, onde o imóvel não pertence àquele comprador e sim ainda pertence ao banco, né, que foi retomado, entrar com o processo de emissão na posse. Então acontece, dependendo, é claro, aí vai depender das varas de todo, né, do despacho, mas por experiência, hoje eu acredito que o processo mais demorado que nos aconteceu foi na média de 7 meses para que acontecesse a desocupação. A desocupação, né? Compulsória, que chama, né? Que é aquela que o juiz concedeu a liminar e vai ao oficial de justiça, vai à polícia, eu já tive oportunidades de acompanhar. É triste a situação, tá? É tanto que no nosso primeiro contato, a gente frisa bem que pode ter essa possibilidade de acontecer isso. Então, quando estamos lá com o morador, com o ocupante, né, que a gente vai expor toda a situação, né, do que pode acontecer, a gente deixa bem claro, olha, pode acontecer a ação lá da emissão da posse, né, que você também vai arcar por aquilo, né? E além de pagar, você vai passar por uma situação de constrangimento, aquela exposição toda, né? Que de repente você chegar como aconteceu a última vez, a gente chegou lá, foi 7 horas da manhã, então o pessoal estava assim, nas calças curtas, como diz, né? Sim. Então é constrangedor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou até entrar aqui numa história bem pessoal da minha vida, mas é porque eu quero saber se um dia de fato funcionou assim, se funcionou, se ainda funciona. O que acontece? Quando eu tinha ali por volta dos meus 12, 13 anos, meu pai faliu. Nós tínhamos um imóvel financiado, que era um imóvel que nós morávamos, né? Um apartamento. Uhum. E daí o que foi que aconteceu? Meu pai faliu e começou prestação em cima de prestação atrasar. Condomínio em cima de condomínio atrasar. E naquela época eu ouvia muito de pessoas conhecidas dizendo assim: não vende esse imóvel não, porque é a única moradia de vocês, juiz nenhum pode tirar vocês daí porque tem filho menor de idade. No caso, eu era menor de idade, né? Eu tinha meus 13 anos de idade. Eu não lembro de onde exatamente as pessoas de quem eu ouvi isso. Mas isso, um dia de fato já aconteceu, por exemplo, essa é a minha moradia, a minha única moradia, eu não tenho como pagar, tá tudo atrasado, a justiça não pode me tirar daqui de dentro. Do banco não poder tomar o banco não poder tomar. Moradia ou alguma coisa. Isso já existiu, isso existe, ou se existiu, acabou. Na época, minha mãe pegou e vendeu o imóvel, né? Uhum. Mas
Como que funciona nesses casos? Pois é. Isso já existiu sim. Né? Quando eu falo da lei da alienação fiduciária, né, que é como é formado o contrato habitacional hoje, né, justamente da alienação, então a pessoa vai e compra o bem financiado, né, então o bem está dando-se como garantia, e a partir daquele momento que você assinou o contrato, você pode até acreditar que o imóvel é seu, mas ele pertence ao banco. Então, quando ele vai hoje acontecer um processo de execução, ele é feito de forma extrajudicial. Não há mais a necessidade, né, num processo extrajudicial desse, de alienação, que exista aquela presença do juiz que seja convocado o antigo mutuário para ver as condições, o porquê que ele não teve condições de honrar, se há uma condição de renegociar, né? Porém, isso já existiu. Então, antigamente, antes da lei da alienação, onde o bem, né, que a pessoa comprava, ela entrava com parcelamento, digamos, com financiamento, mas aquele imóvel estava lá no nome da pessoa, e aí o próprio banco que entrou em prejuízo tinha que entrar judicialmente, né, para que o juiz concedesse a retomada, né, que visse que o banco estava sendo, né, entrando em prejuízo. E aí a pessoa poderia apresentar as condições. Não tive condições, tinha dois empregos, hoje só tenho um, hoje não tenho nenhum. E queria entrar com a situação de que eu não pudesse perder o imóvel. Então, realmente já aconteceu isso e hoje acontece de forma diferente. Entendi. Né? Uma das informações mais importantes que eu também digo, principalmente para o meu cliente comprador final, né, que ele está comprando para morar, é que ele está comprando de um cenário que ele está vendo a situação toda, né, e que ele jamais venha se permitir acontecer aquilo, né, que é justamente isso. Ele chegou numa condição, então, vou citar um exemplo, comprou um imóvel de 500 mil, né, estava com emprego bem estável, tudo, condições de manter uma prestação de 5 mil reais por mês, mas imprevistos acontecem, né? E aí ele não conseguiu honrar e o banco, consequentemente, vai chegar o momento de tomar. Né? Então não é feio você reduzir de um imóvel de 500 mil para 250 mil, enquanto você desafoga. Isso aí é uma disciplina financeira, né? Então você reduzir ali, né? Claro, muita gente quer manter os status, aquela situação toda, que infelizmente acontece. Mas eu acredito que manter os status e passar por uma situação vergonhosa dessa é mais horrível. Né? Então, para que isso não venha acontecer, e principalmente você acabar conseguindo ter uma parte do recurso que você investiu de volta. Né? Existe aquela frase que a certos momentos, que é melhor dar 2 passos para trás para depois dar um bem grande, bem maior para frente. Então, acontece com todo mundo está, né, predisposto a isso, mas se porventura vier acontecer, você ter a consciência, né, de realmente conseguir driblar essa situação, retrocedendo um pouco, né? Retrocedendo, o que eu digo é no fato de você estar lá com um imóvel que não está com condição de pagar, tentar pegar um que vai encaixar no seu orçamento. Então, é melhor vender antes, né? Vender antes, justamente. Caiu ali de 500 para 250, não pode manter o 250, cai para o de 100, não pode manter o de 100, cai para o de 50, não pode manter o de 50, homem, venha me procurar e compre um de 3 mil. Que tem, gente. É um mercado... Então, assim, pelo menos... não teve condição, volta para casa da sogra ou da mãe ou da família, mas ao tempo que dá a volta por cima, que o cenário muda... Né, que a página vira e que acaba voltando a se reerguer novamente. E me tira uma dúvida, qual é a diferença entre os leilões judiciais e extrajudiciais? Pronto. A gente tem essas duas categorias, né, que funcionam da seguinte forma. Os judiciais, eles são, como o próprio nome diz, vai pela condição jurídica, né? Então, assim, vamos lá. Vou citar exemplos. Não sei se já aconteceu de vocês ouvirem, então,
fulano estava com a dívida de condomínio de 50 mil reais, a administração do condomínio, pá, colocou na justiça, ele não pagou, o imóvel vai para leilão. Então, se o juiz concedeu de que existe aquela dívida e precisa ser honrada, então vai para leilão. Dívida trabalhista. O empresário, né, tem lá o contratante, houve a inadimplência, não pagou, né, vai também para leilão. Então, ele procura descobrir quais os bens, imóveis, que a gente sabe que existe execução, e aí aquele imóvel vai para leilão para tentar suprir, né, aquele valor de dívida. Já os judiciais, eles são por percas de alienações fiduciárias. Então, são pessoas que compraram através do financiamento bancário, né, aquela questão da casa própria, tudo, e aí não conseguiu honrar, e naquele contrato, sim, desse tamanhozinho que você às vezes não lê, ele tem lá a cláusula de garantia. A gente nunca lê. Pois é, tem a cláusula de garantia, onde se, digamos, não vou dizer que é regra, mas que é 90 dias de atraso, vai para o trâmite jurídico do banco, e aí o banco não aconteceu acordo, porque na realidade não é de importância para o banco estar retirando aquele imóvel e colocando para o leilão. Ele quer fazer com que aconteça de ter uma negociação, o cliente se mantenha ativo e tal, né? Ele não quer perder aquele contrato. O negócio do banco é dinheiro, não é imóvel. Verdade. Porque para ele, se o banco faz a retomada, vai ficar ali no estoque dele, aí ele vai vender, né? Claro. Aí coloca para o leilão para suprir a perca de capital, né? Que foi aquilo que entrou como prejuízo. Uhum. Às vezes supre, às vezes não, né? E então não é interessante. Por isso que acontece aí os extrajudiciais. Não honrou, aí ele vai para o jurídico, tem tentativas de acordo ao máximo possível, não aconteceu, aí infelizmente vai para o leilão. E são locais diferentes que leiloam esses imóveis, né? São leiloeiros, né, diferentes, que aí digamos, tem X leiloeiros aqui numa determinada região, ou no Brasil, e aí vai aquela rotatividade, né? Até cada um tá conseguindo pegar os lotes para poder participar da arrematação. Que aí São por editais. Pronto, é isso que eu ia perguntar, se eram por editais. São por editais. Eu tô com mania de querer antecipar a resposta das pessoas, que coisa triste. Eu abri uma caixinha de perguntas. Que são por editais, isso. Tem existe todo um processo, editais, aí, primeiro, segundo leilão, licitações. Entendi. Abriu caixa de pergunta, amor? Peraí, abri, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que é que falta que a gente ainda não conversou, né? Desocupação. A gente já falou de desocupação. Quais são, resumindo, né? Quais são os principais desafios aí e as vantagens quando a pessoa vai comprar um imóvel? O que é que ela tem que observar? O que é que ela tem que tomar cuidado? O segredo. O segredo. Me antecipando. Como eu falei no início, né? Nossa empresa é a Fortal Imóveis e a Up Leilões, que trabalha com a mentoria, que vai iniciar agora a nossa primeira mentoria. Então a gente está preparando o caminho para fazer agora a primeira masterclass, depois a mentoria, o curso, fazer todo esse processo de lançamento. E aí é onde a gente vai, né, ensinar a como faturar, chegar aí, digamos, vamos ser modestos, a bater o primeiro milhão aí com esse investimento de leilões. E detalhe, trabalhando com o dinheiro do banco, certo? Mas vou deixar um pouquinho aqui. Eu acho que até já falei, a questão dos prós e contras, né, para que se faça uma boa e não ruim, primeiro o edital. Leia atentamente. Atentamente. Né? Então precisa ter ver as condições, tudinho, se aceita ou não aceita financiamento, né? Avaliação do imóvel, que eu digo avaliação de edital,
Isso é importantíssimo. Tem cereja no bolo aí, mas para quem vai participar do curso. Mas Aí quem ficar curioso. Aí entra lá, chama a gente e participa lá, que vai ser sucesso. Mas a questão da aquisição, é isso? Aqui... a falta da leitura e a boa avaliação. Né? A boa avaliação do pós-venda. Né? Ter uma visão de futuro aí do que é que vai acontecer com o imóvel e analisar o edital para saber o que é que está acontecendo agora. Perfeitamente. Para você ter um norte, se aquele imóvel que você está comprando para investimento, ele tem potencial de venda, né? Detalhes importantes. Estou comprando um apartamento em X condomínio. Quantos apartamentos tem para vender lá? Né? Quais são as ferramentas de busca? A gente tem plataformas aí, OLX, que você consegue ter mais ou menos um norte. É importantíssimo ir lá? É importantíssimo. Porque de repente aquela informação que está na internet não é aquela informação que está lá no condomínio. Por que tem tantas unidades para vender? De repente você vê um anúncio, mas não sabe que lá realmente tem muitas unidades. E aí, por mais que você compre com preço legal, que vai te dar uma liquidez boa, mas tu estava numa expectativa X e tu não vai poder chegar porque a demanda é muito grande. Né? E aí vai ter que vender pelo valor de Y, que aí já reduz, gasta a tua energia, gasta a tua... O tempo, né? O capital investido, né? Para tirar muito pouco. Tipo, você poderia justamente estar depositando em outra oportunidade. E é possível visitar imóveis de leilão? Digamos, o imóvel está na plataforma, gente. Então, assim, hoje, vou citar a Caixa, né? Como eu falei, é meu carro-chefe. Hoje ela não coloca se o imóvel está ocupado ou desocupado. Antigamente a gente tinha essa informação. Hoje a gente não tem. Então, cabe a pessoa ir ver, né? Quem quer adquirir por conta própria, ir lá, olhar. Mas quem quer assessoria, a assessoria entra nesse processo. Que é justamente ver se está ocupado, por quem está ocupado, porque às vezes está pelo inquilino, né? Não está pelo ex-mutuário, ou está por uma tia, por uma sogra, por um primo. E... a questão da visita, embora ele esteja disponível na plataforma e você sabe que é um imóvel de leilão, eu nunca recomendo. Né? Porque, de toda forma, quem está morando e que perdeu, jamais, assim, pode acontecer, mas jamais vai abrir a porta ali para facilitar com que aquele imóvel... Olha, aqui. Você vai ter que me despejar, mas entre para ver se você gosta. Compra, que é excelente apartamento, morei 10 anos da minha vida aqui. Continua aqui, você vai ter que me tirar. Pois é. Então, não assim, é nem seguro, né? Não é nem seguro. Não é nem seguro. Se você vê... O que eu oriento? Se você vê uma oportunidade, você estudou, que ele te dá uma liquidez, a desocupação, ou se ele está ocupado ou não, é a preocupação final. É o menos preocupante. Eu coloco como... Eu tenho um cliente até hoje que já comprou assim que compra com a gente mais de 10 imóveis, mas por mais que eu sempre diga, ele sempre pergunta, mas está ocupado? Eu digo, homem, não importa se ele está ocupado ou desocupado. Porque a desocupação sempre vai acontecer. É fato. Ou seja, da melhor forma... Não há melhor forma, mas assim, de uma forma amigável, né? Que entre isso no consenso. Ou, infelizmente, no pior cenário, que é o jurídico. Vai demorar 6 meses? Vai. Mas vai acontecer. E aí, é uma situação chata, mas, enfim. Gente, resumindo. Se você quer comprar para morar ou para investir em imóvel de leilão, não invente não, procure a consultoria do Paulo, que é muito mais fácil para a sua vida. Tô falando sério, é muito mais fácil para a sua vida. Você vai se meter num negócio que você não tem um conhecimento suficiente para fazer um bom negócio. Então você contrata quem sabe. E esse curso que tu vai lançar especialista. É para cliente final, para corretor, é para todo mundo? Como é que vai ser? Fala um pouquinho aí, o que puder, claro. Tá, não, tranquilo. A gente está... Na verdade, infelizmente a Valdiane não pôde nos graciar com a presença dela hoje, mas terá outra oportunidade. E o lançamento do curso, da mentoria, é justamente comigo e com ela, né? E a gente já trabalha já há 4 anos, então a gente vai
compartilhar um pouco dessa bagagem, né? Desse conteúdo, tanto da parte teórica, digamos assim, né? Que é o estudo, o princípio daquilo, como é que funciona, né? E as possíveis escorregos que a gente vai acontecer. Então, situações que já aconteceram conosco e que a gente sabe, ou que a gente, né, participou, a gente vai poder compartilhar dentro dessa mentoria. Então, será uma mentoria com direito ao curso, com a plataforma, com tudo direitinho lá, para que a pessoa tenha as videoaulas, vai ter as aulas ao vivo, né? Ao vivo, e que vai para todo mundo que tem interesse de entrar nesse mercado, né? Aliás, eu super recomendo para os meus colegas corretores, super, né? Para que venha agregar, conhecer, de repente você está ali naquele mercado dos avulsos ou do lançamento e não está se identificando, né? Porque você internamente vai que você gosta realmente do bucho, né? Que dizem. E aí você acaba se identificando com esse mercado que não é um bucho, gente. É preciso entender de que, claro, tem suas particularidades, é um mercado diferente, mas é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Infelizmente, por certa parte, né, que a quantidade de pessoas inadimplentes aumenta, mas que, vou citar, São Paulo tem hoje na média de 50 mil imóveis para leilão. Ceará estima-se que vem agora uma bagagem aí de mais 300 imóveis. Aí imóveis na Aldeota, Meireles, Maraponga, Mudubim, Ceará todo, Paracuru. Então, vai ser, eu super recomendo que meus colegas que se identificam, que queiram conhecer, o próprio investidor que quer, porque a gente tem muitas pessoas que contratam o nosso serviço, mas que participaram de mentorias, né? Para entender como é que funciona, saber em que mercado ele está entrando, justamente, que mercado ele está entrando, mas que de toda forma ele não tem tempo. E aí entra a nossa empresa. Porque hoje a gente funciona da seguinte forma, a gente tem a imobiliária, que funciona aquele ecossistema, né? De fazer a filtragem, a mineração, do que é bom, do que não é. E aí destrinchar, né, tudinho para apresentar aos clientes, investidores ou compradores final, né? E quanto eu e a Valdiane, além de dar todo esse suporte, aí a gente está com esse processo, né, que breve já vai realizar, que é a mentoria. E tem prazo, já tem uma data, ainda está indefinido? Pois é. A nossa ideia é que primeiro venha o Masterclass agora para o final do mês de julho. Né? Então, de julho, né? Mas que a gente vai divulgar e contar aí com apoio máximo e a expectativa de 200 pessoas. E a mentoria é uma previsão assim de uns 4 meses aí para frente, mas que esse ano sai perfeito. Pois quando lançar a mentoria, vocês voltam aqui, vem com a Val também para falar mais um pouquinho. Sim, com certeza. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito bom. Por mim eu passava aqui mais tempo. E outra, conteúdo assim, sabe, o ideal, o bom de você compartilhar o conteúdo, né, é justamente transbordar, né, na vida das pessoas, seja com ensinamento, né, com as dicas. Sim. Isso é importantíssimo. Com certeza. Na vida como um todo. Com certeza. Eu agradeço aí, viu? Demais. Débora, Eduardo, por tudo. Não, pode entrar, a casa é sua, as portas estão abertas. Volte com a Val quando você for lançar o curso, que vai ser um prazer a gente lançar o curso aqui com vocês. E vamos participar dessa Masterclass também. Você avisa lá que eu tô curioso. Com certeza, será uma honra. Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer. Foi uma conversa bem interessante de um tema que realmente é um tabu muito grande. É claro que tem suas particularidades, senão não seria um valor bem abaixo do valor de mercado, mas a forma como você falou aqui trouxe uma certa leveza para um assunto que é meio carregado demais. Então, muito obrigado por isso. Foi bem esclarecedor e até a próxima. E até a próxima. E você que ficou com a gente até agora, volte sempre, que a casa é sua. Já deixa o like,
compartilha. Esse assunto é bem interessante. Quem você se interessar por leilão, olha, confere aí também na descrição, vai estar lá o Instagram, o perfil da imobiliária, da consultoria do Paulo também, e claro, da Sanctus Produções, que E produz da o loja Casal dos Imóvel. filtros. Até mais, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.